Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Magus Magno, líder do Grande Pentáculo Solar, o Círculo de Magos da Terra, e também líder do Plano Lar das Bruxas. Faço parte da coliderança da Casa dos Acólitos, então se você quer estudar sobre magia elemental, magia angelical, magia com os deuses, preencha o formulário que está aqui embaixo em algum lugar desse vídeo, que o mago responsável pelos novos adeptos vai entrar em contato com você e te passar os próximos passos para você fazer parte desse grupo. Pessoal, eu trabalho com a bruxaria já tem alguns anos. Eu comecei foi no ano de 2007 e eu queria contar para vocês quais foram as minhas experiências de contato mesmo, com a deusa. Que ao longo do caminho é normal que você tenha, que você veja, que você ouça, que seja visitado em sonhos, que você consiga ver através de projeção astral a grande deusa das bruxas. Quando eu comecei lá em 2007, eu confesso que eu comecei na Wicca. Eu não entrei na Wicca para cultuar a deusa. Eu não sentia uma conexão muito especial com a deusa nem com o deus. O que me pegou mesmo, o que me fisgou, foi o contato com os elementais, que é uma coisa que eu trago para minha vida até os dias de hoje. Bom, pois bem, a vida foi passando e eu fui aprendendo a me conectar com a deusa ao longo dos anos. Eu não sentia, assim, principalmente no primeiro ano, a presença da deusa, eu não sentia uma conexão de fato com ela, não tinha sonhos, não tinha vivências. Para mim, era algo tão distante quanto o próprio Deus cristão no começo. E isso é uma coisa que muitas poucas pessoas falam ter tido como experiência, né? Muita gente que entra na bruxaria já fala logo de cara que sentia uma conexão com o sagrado feminino, algo que não sabia dizer. Eu não tinha isso. O tempo foi passando, eu fui aprendendo a me desenvolver, principalmente dentro da minha mediunidade. Eu sempre fui médium clarividente. Só que eu não sabia lidar com aquilo de uma forma que, às vezes, eu via as coisas, mas eu nem tinha percepção do que eu estava vendo. Então foi um trabalho que eu tive que fazer também bastante do lado interno, de reconhecer a parte espiritual, de entender que tem coisas que eu estava vendo que eu achava que todo mundo via, mas não via. E isso foi um processo que durou muitos anos, não foi algo simples. Bom, acontece que nesses primeiros 4 anos da minha jornada mágica, eu celebrava os sabás e os esbás de uma forma um pouco mais espaçada. Não fazia todos os sabás e nem comemorava os esbás em todas as luas cheias. Quando dava, eu fazia, quando não dava, eu não fazia. Naquela época eu estava período integral. Então, às vezes, eu chegava em casa bem cansado, só queria deitar e dormir, ou ficar na cama assistindo televisão, ou ler algum livro, alguma coisa assim. Eu não queria fazer um ritual. Nessa época, só para vocês terem uma noção, o meu altar, eu tinha que transportar ele do meu quarto para o quintal, que é onde eu tinha mais privacidade para poder realizar os ritos. Na minha família, algumas pessoas eram contra, mas não abertamente. Algumas outras se mantinham um pouco neutras. Então era uma coisa que não é que necessariamente eu precisava fazer algo escondido, mas eu sentia que eu não podia fazer isso na frente de todo mundo. Deixa eu só arrumar aqui o microfone para que a minha voz saia mais límpida, né? Que vocês consigam me ouvir bem. Bom, dito isso, o que acontece? A primeira vez que eu tive um contato com a deusa me assustou bastante. Eu fiquei com muito medo. E olha que eu não sou uma pessoa de sentir medo. Porque, em geral, eu via as coisas. Eu via muito mais energia do que seres, né? Eu já tinha tido a experiência de ver alguns seres e tal, mas ouvir, para mim, era um problema. Eu já tinha feito alguns rituais para aumentar a clareaudiência e existe e aumentou muito, só que em contrapartida, eu começava a ouvir tantas coisas na minha cabeça o tempo todo por conta desses rituais que eu não conseguia dormir. Então eu ficava ouvindo os espíritos conversando entre si, e eu não via eles, então era uma coisa muito estranha. Tanto é que eu não segui em frente com esse tipo de ritualística. E até hoje nunca passei esse tipo de ritualística para nenhum dos meus alunos. Pois bem, um belo dia estava eu, né, adolescente, gay, sofrendo por homem hétero. Eu cheguei no meu quarto desesperado porque o meu crush tinha feito, eu nem lembro mais o que, mas ele tinha me magoado bastante.
me magoar é uma coisa assim muito séria, porque eu quase nunca me magoo com nada. Eu, aquariano com acidente de Ares, cheguei em casa quebrando tudo. Quebrei tudo que estava na minha frente. Joguei o bebedor de água elétrico no chão, esparramou água para todo quanto é lado, joguei as coisas da mesa. Aquela cena de novela. Quando isso aconteceu, eu fui até o meu quarto, estava com a luz apagada. Tava só eu em casa nesse dia. Minha mãe tinha ido pro centro espírita, kardecista. Meu irmão, se eu acredito, já não morava mais conosco. Tava só eu e meu cachorro vendo aquilo tudo assim, embasbacado, né? Quando eu cheguei no quarto, eu abri a janela e chorei muito. Me joguei na cama chorando. E a lua cheia estava brilhando diretamente sobre uma parte da cama. Eu me coloquei ali em cima da luz da lua cheia e perguntei para a deusa por que é que aquilo estava acontecendo. Neste momento, eu ouvi uma voz falando dentro do meu ouvido, uma voz feminina, dizendo: Eu sempre vou estar do seu lado. Eu saí correndo a toda. Fui assim, me joguei na sala. No primeiro momento eu senti muito medo, muito medo, muito medo, que foi uma voz muito alta. O meu cachorro correu atrás de mim, inclusive. E aí, depois que eu respirei, depois daquele primeiro choque, eu respirei, e foi então que eu percebi que a deusa tinha mandado uma mensagem para mim. E que aquilo era algo muito bonito e sagrado. Eu acredito que foi a partir dali que eu comecei a realmente pensar na deusa como algo bom e sagrado para minha vida, algo que eu queria ter na minha vida de fato. O tempo foi passando, eu fui tendo outras experiências. Eu não tinha muito hábito de cultuar o Deus também. Existia esse desequilíbrio energético em mim, ou é uma opção, não sei dizer exatamente. Mas hoje em dia eu cultuo muito mais o Deus do que a deusa, né? Mas eu tive assim um momento muito especial com a Deus ao longo da minha vida. Depois disso, o que aconteceu? Eu morava na cidade de Cuiabá, moro até hoje nessa cidade, né? E aqui não existiam muitos grupos de magia, bruxaria. Um grupo que eu queria entrar, a mensalidade era muito alta. Só para vocês terem uma noção, isso foi no ano de 2009 e custava R$ 350. Se eu não me engano, isso era quase o valor do salário. Deixa eu até dar uma pesquisada aqui para não dizer bobagem. De acordo com informações do chat GPT, o salário mínimo no ano de 2009, a partir do dia 1º de fevereiro, era 465. E lá, nesse local, era em torno de R$ 300 a R$ 350 só para você poder participar uma vez ao mês. Tá? Uma vez ao mês, tendo aula com os mestres. Era um grupo de pessoas mais velhas, as pessoas foram muito acolhedoras comigo, mas aquilo era fora da minha realidade. Eu não tinha como oferecer aquilo sendo um adolescente de 16, 17 anos. Tudo bem, um outro grupo que eu encontrei não condizia muito com o que eu acreditava, trazia algumas misturas que eu não achava bacana. No primeiro dia que eu fui, já tinha tido treta com meu nome, e eu achei melhor não seguir. Eu não sentia confiança em me manter ali, em estudar com aquelas pessoas. E não sendo convencido, mas já sendo, eu percebi numa única aula que eu fui que eu sabia muito mais do que os mestres, a mestra, no caso, que estava ensinando, e as pessoas que estavam ali. Então eu falei que aquele lugar não era para mim, só que eu, assim, desde o início eu estava procurando por um mestre. Desde o início eu buscava alguém que trabalhasse com a bruxaria. Eu não queria trabalhar, por exemplo, dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, dentro do Candomblé, e as pessoas que eu encontrava que mexiam com a bruxaria faziam essa mescla. Por quê? Eu não queria realizar nenhum tipo de sacrifício com animais. Não aceitava isso de forma nenhuma, e não aceito até hoje também. O que aconteceu? Eu fiquei sozinho. Fui aprendendo sozinho, sem ninguém para me ensinar, para me orientar, para me dar o caminho das pedras. Então eu aprendi assim, quebrando a cabeça demais, demais, demais. Eu também me dispunha, né, a quebrar a cara mesmo, sabe? Falar assim, não, eu vou tentar, se não der certo, paciência, eu tento depois de outra forma. E assim eu fui criando a minha própria experiência. Só chegou num tempo, num determinado ponto da minha caminhada, que eu estava sentindo que eu precisava de alguém para me orientar. Eu precisava de alguma mão para me dizer o que fazer, como e como estudar.
E foi aí que eu tive a ideia de fazer uma iniciação, na verdade, né, uma auto-iniciação diretamente com a deusa. Eu lembro até hoje que nesse dia eu faltei aula. Eu estava estudando nesse período de tarde e de noite. Eu faltei a aula da tarde. Os meus parentes nem estavam em casa, estava sozinho, né? Ninguém sabia que eu tinha faltado. Era um período que estava bem chuvoso, então estava chovendo quase todos os dias no período da tarde. Que aqui em Cuiabá é assim. Se começa a chover num horário, vai chover todo dia naquele horário, até acabar o verão. Então estava chovendo bastante. Eu lembro que eu chamei meu cachorro para estar junto comigo. E eu fiz o ritual no fundo de casa vestido de céu. Para quem não sabe, vestir-se de céu é você estar nu, né? E eu fiz sozinho ali o ritual, fiz uma oferenda com maçãs, coloquei ali alguns outros elementos, fiz a minha ritualística dentro daquilo que eu já sabia. Quando eu fui fazer minha auto-iniciação, eu já tinha 2007, 2008, já tinha 3 anos. 3 anos de caminhada ali sozinho, sem parar, estudando todos os dias. Então foi uma coisa que eu fiz muito bem pensada. Eu sabia como conduzir uma ritualística, né? Conduzir essa ritualística, pedir para que a deusa me desse um sinal. Durante a realização, não tive sinal nenhum. Mas o que começou a acontecer a partir dali? E eu só fui perceber isso alguns meses depois. Eu comecei a ser treinado por algo invisível. Por exemplo, eu acordava hoje com uma vontade muito grande de ler sobre quiromancia, que é um tema muito específico. E aí eu entrava no ônibus para ir para a escola e do nada tinha um livro de quiromancia lá. Ou então eu tinha R$ 10 na minha carteira que eu tinha recebido para comprar o lanche do dia, meu almoço, e eu passava na livraria e tinha um livro exatamente do que eu queria por uma promoção, tipo, custando R$ 10. Então, eram muitas coincidências. E eu percebia que todas as vezes que eu tinha alguma coisa ali para ler, para estudar, para aprender, passava 1, 2 meses, eu tinha que usar aquele conhecimento, porque acontecia algo na minha vida que era necessário. Com isso, eu aprendi exorcismo, eu aprendi como manipular energias, a força dos 4 elementos, que é uma coisa que eu trabalho até os dias de hoje, como fazer conjura, e assim fui indo, fui aprendendo muita coisa. Então, a segunda experiência muito bacana que eu tive com a deusa foi essa iniciação, que eu digo para todo mundo que eu fui iniciado pela deusa. E não acho que seja uma coisa especial que só uma pessoa vai ter na vida. Eu acho que todo mundo consegue passar por isso. Se tiver realmente vontade de aprender. Se tiver realmente vontade de se transformar numa bruxa, num bruxo, num mago, num feiticeiro, isso vai acontecer. Foram 3 anos, exatos 3 anos da minha vida, aonde eu aprendi muita coisa. Eu tirei gente da cadeia, crushzinho meu que foi preso, tirei da cadeia. Consegui fazer várias pessoas serem presas, que estavam perseguindo esse mesmo crush. Consegui com magia fazer essa pessoa ser presa. Nossa, eu fazia muitas coisas. E aprendi muita coisa também. Foi ali que eu aprendi a desenvolver mais minha mediunidade, minha audição. Eu digo, inclusive, assim, eu tenho iniciações, né, normais, assim, iniciações comuns de tradições, mas eu falo que a minha iniciação com a deusa foi a que realmente valeu, foi a que realmente eu senti uma mudança na minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a ter uma atitude de uma pessoa iniciada. Foi ali. Bom, o tempo foi passando, né? Fui ter uma outra experiência com a deusa, aí já mais recentemente. Essa vai ser a última experiência que eu vou contar nesse vídeo. Mas se você quiser que eu conte, traga mais conteúdos desse tipo, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou dar um jeito de falar sobre esse tema. O que aconteceu? Dentro do Grande Pentáculo Solar, nós temos o Clã Lunar das Bruxas, que oferece iniciações com a deusa. Tá? São guiadas por mim e pela grande matriarca, que é a Bruxa Fônix. Tudo bem. Nós celebramos o SBA em 3 pessoas. Ou eu, ou a Bruxa Fônix, ou a Bruxa Mestiço Sapiente, que inclusive está vindo aqui para casa agora, para a gente comemorar que eu finalmente fui monetizado no TikTok. O que acontece? Cada vez a gente vai fazer na casa de um, né? E a gente leva comida, leva as coisas, faz cânticos. Tem um processo de. Assim, não é uma incorporação, mas é uma irradiação da deusa. No momento do SBA, nós somos a voz da deusa na Terra. Nós trazemos profecias, nós nos conectamos com a alma das pessoas que estão fazendo seus pedidos. Então é uma coisa muito bonita, né? É o mesmo ritual em todos os SBAs. Com a diferença que a cada SBA tem um tema e a gente fala sobre esse tema. A gente pede, a gente conecta a deusa com aquela, vamos dizer, com aquela temática e ela vai falar sobre aquilo. Ok. Nesse último SBA, fui eu que realizei. Junto com elas sempre me auxiliam e eu auxilio elas. O que aconteceu? Nós fizemos aquele cântico do Claudinei Pietro,
Eu sou a deusa dos 10.000. Eu não sei cantar, gente, tá? Então a gente fazia ele todo mundo em grupo. E eu sentia muito forte a presença dela. Meu corpo se arrepiava inteiro, dos pés à cabeça. E na hora que eu irradiei a Deus, eu não lembro de nada do que eu disse. Não lembro de absolutamente nada. Mas eu lembro de olhar para a cara das pessoas e as pessoas estarem com os olhos desse tamanho, ouvindo coisas assim, que, né, vindas diretamente daquela força. Eu vi as pessoas se arrepiando enquanto ouvia, foi uma coisa muito forte. Tudo bem. No outro dia, saí do meu corpo. Fui chamado pelos meus mestres e mentores do astral, que eu tenho hoje em dia, a sair do meu corpo. E eu aproveitei que eu estava ali, né? Eu fui aparecer aqui na rua da minha casa, meu espelho estava aqui mesmo, era de noite. Eu falei assim: não, vou chamar a deusa. Vou fazer aquele cântico e ver o que acontece. Se ela vem realmente, né? E comecei a cantar ali no astral, fazendo esse cântico. Gente, qual foi minha surpresa? Eu fiquei muito surpresa e muito feliz. Do absoluto nada, surge no horizonte uma mulher inteiramente feita de nuvens. Gigantesca, sei lá, deve ter uns 300, 400, 500 metros de altura, uma coisa gigante. Tamanho assim de arranha-céu para cima. Toda feita de nuvens, seios. O rosto não tinha assim um formato com olho, boca, era só a silhueta mesmo, né? Um cabelo comprido, e atrás dela vinha um pôr do sol que era eterno. E conforme eu fazia, essa deusa ia se aproximando. O pé dela, assim, gigantesco, sabe, perto de mim. Gigante. Então eu pude perceber ali que quando a gente faz esses cânticos, a deusa, essa deusa de 10.000 nomes, essa deusa que é todas as deusas, que é tão gigantesca, ela surge ali. Então, se você celebra os ismás, principalmente se você faz em grupo, coloca essa música, canta essa música, nós tocamos tambor, nós tocamos sino, nós chamamos a atenção da Deus. Então, essas foram as 3 experiências bem legais, bem bacanas que eu tive com a Deus ao longo da minha caminhada. Tem mais algumas outras vivências espirituais bem bacanas que, se for do interesse de vocês, eu posso trazer aqui no futuro, tá bom? Então, fica aqui esse vídeo mais para trazer um relato do que realmente para ensinar algo. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.